Quais as ações que eu mais gosto de operar pelo método Oliver Velez? Eu falo muito a respeito de como quem opera o método Oliver Velez consegue a lucratividade através das ações brasileiras. O método Oliver Velez nas ações brasileiras realmente é sensacional. Mas muitos têm dificuldade em saber quais as ações mais interessantes para operar aí pelo método Oliver Velez. Elas têm alguns quesitos necessários, algumas características necessárias, e vocês vão aprender quais as características interessantes para você identificar uma ação boa de operar aí pelo método Oliver Velez. Então, muito interessante o vídeo, principalmente para quem quer abrir a mente em relação a ficar operando somente futuros. Futuros esses que muitas vezes acabam gerando grandes prejuízos, né? Porque a movimentação deles é mais ruidosa do que as ações, né? Então deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo. Há quase 20 anos auxiliando as pessoas aí a obterem a consistência, né? Método Oliver Velez com minhas adaptações no Brasil. Tá, então faz uns comentários, eu também respondo aí todos os comentários mesmo em vídeos antigos. Tá? Nós temos aí a Petro no dia 11 de julho, numa sexta-feira, que é um dos ativos que eu realmente gosto muito de operar aí pelo método Oliver Velez. Vocês podem ver que nós tivemos aí uma barra elefante de ignição, uma bela barra elefante de ignição. Antes de mais nada, eu quero dizer que você pode compartilhar, você pode estar presente comigo também na Masterclass todos os dias. Então, esse trade, por exemplo, em Petro, as pessoas me perguntam como que é a Masterclass, Sena? A Masterclass é uma sala ao vivo fechada, tá? Onde você adquire aí por 6 meses, né? Você só clicar aqui no site, você adquire por 6 meses ou por 1 ano a Masterclass, tá? As apostilas estão incluídas, você recebe as apostilas, né, e você vai observar a sala comigo, vai estar presente na sala comigo, onde eu mostro os setups. Então, na sala eu falei, bom, nós temos essa barra elefante de ignição, uma belíssima barra elefante de ignição, belíssima. O que é uma barra elefante de ignição? É uma barra sólida, uma barra elefante sólida, que ela rompe. No momento ela está aqui embaixo, né? Ela abre, faz a abertura aqui, tá? E ela rompe, quer dizer, ela está teoricamente, ela está abaixo de todas as médias, né? É numa tendência de baixa, não é bem assim, mas você poderia falar que ela está numa tendência de baixa, e ela termina numa tendência de alta, tá? Então ela rompe as 3 médias móveis. Isso aqui é uma barra elefante de ignição, e o mais interessante é que quanto mais você tiver regiões de suporte, mais importante é o setup, mais forte o setup. Então você pode observar que na hora que ela rompe a M200 vira um suporte, certo? Ela rompe o prior para cima, o prior vira um suporte, ou seja, eu tenho a 8 como suporte, a 20 como suporte, a 200 como suporte, o prior como suporte, ou seja, tem muitas regiões de suporte aqui. O trade realmente é um trade muito válido, tá? E esse trade pagou aí facilmente, não demorou muito pagar aí 1 para 1, né? Ele já pagou 1 para 1 mais ou menos aqui nessa região, tá? O stop dessa barra é na barra, né? A própria barra elefante aqui, e ele paga 1 para 1 aqui. Se você deixasse o trade, ele ainda pagava mais um pouco, tá? Pagava mais, não chegou a pagar 2 para 1, pagou 1,5 para 1 aqui nesse topo. De qualquer forma, foi um trade realmente sensacional, o melhor trade de perto no dia, tá? E valeu aí a operação. Eu quero que vocês tenham uma ideia. Eu gosto muito de operar Petro. As pessoas me perguntam assim, Sena, na apostila tem? Tem. Essas são as ações aqui que eu opero. Algumas delas estão desatualizadas por causa do preço. Eu não opero ações com menos hoje de R$15, na verdade, hoje não. Eu nunca operei ações com menos de R$15. Então, se você pegar a CSN, nessa época eu tirei o print, ela estava R$17. Se você pegar aqui hoje a CSN, tá? CSN hoje, ó, ela estará aí, ela está, né, R$8, né? Então a CSN hoje está R$8. Na época eu tirei o print, ela estava R$17. Então aqui não é válido mais, porque essa CSN aqui ela mudou totalmente, né? Então aqui está meio desatualizado, mas é só você pegar aí as ações com R$15. Você pode ver os meus vídeos também
Aqui, ó, essa tabelinha, tá, das ações, você pode tirar um print. Essas são as ações que eu opero, ó. IDUC, ó. IDUC eu já posso até tirar, infelizmente ela caiu muito, ó. Eu já posso retirar, certo? Ó. Eu vou excluir o ativo novamente IDUC. Eu estava operando IDUC, ela estava acima de 15, agora eu já não posso operar mais IDUC porque ela está abaixo de 15 reais. Tá? Não vale a pena mais fazer o operacional. Mas voltando a Petro, uma coisa interessante, muito importante aqui, é o seguinte. Eu tirei print aqui para vocês, vou colocar a Petro novamente. Como que estava a Petro no dia 11 de julho? Vamos olhar algumas questões aqui. Olha o book de Petro em 11 de julho. Olha o tamanho dessas ordens. Ok? Olha o tamanho dessas ordens. Quer dizer, a XP aqui, nesse momento que eu tirei print, está comprando 37, está com uma ordem de 37,3. A gente sabe, quem opera de verdade no mercado, sabe que muitas ordens aqui, elas começam, elas aparecem, às vezes depois elas somem, como se fosse uma agressão, depois eles retiram. Tem essas nuances, mas isso não é o objetivo. O objetivo é mostrar que, olha o tamanho dessas compras aqui acontecendo, olha o tamanho dessas ordens. Essa aqui é gigantesca, é mais de R$1 milhão de uma vez só. Tá? Mas mesmo essas aqui, ó, de 5K, tá? Tem outra de 5K aqui. Então, assim, são ordens realmente importantes. São ordens importantes. São ordens grandes que você vai conseguir. Você tem liquidez o suficiente aí para você fazer as suas operações. Perfeito? Outro detalhe que poucas pessoas veem, esse é o book de Petro. Agora eu vou mostrar para vocês a profundidade do book de Petro. Na mesma hora, tá? Essa é a profundidade do book de Petro. O que é a profundidade? Qual que é o número, qual que é o número de ordens aqui, juntando todas as ordens, né? Qual que é o tamanho de compra e qual que é o tamanho de venda? Veja bem, nessa região de 32,58, apenas 1 centavo de diferença, nós temos 37 aqui agredindo, querendo comprar, 1,7 vender. Quer dizer, isso mostra, o que isso mostra? Mostra que facilmente, tá, você consegue passar aqui já para o 61. Se esse cara aqui, ou são duas ofertas somente, se esses dois players aqui resolver colocar a mercado, tá, o preço já chega a 61 de cara, porque vai para os 37, vão pegar esses 1,7, 4, vão chegar até 61, ou seja, isso mostra como ele está forte aí, como ele tem vontade de subir e a liquidez do ativo. Percebe como que você consegue, com ordens grandes, ficar bem colocado, né? Como que você consegue, com valores grandes, ficar bem colocado? Se esses dois players quiserem agredir aqui a mercado, eles vão chegar no 61. Quer dizer, eles vão saltar 3 centavos aqui, uma ordem gigantesca, uma ordem de mais de R$1 milhão, vai saltar apenas 3 centavos, que não é muito para uma ação aí de R$30. Apenas 3 centavos, nós estamos falando aí de 0,01, né, de diferença. Então, o que nós temos? É muito forte, tem muita liquidez. Isso eu mostrando para vocês porque eu gosto de Petro, por exemplo. Tá? Agora, vamos lá, vamos fazer outra situação. Eu falo sempre com os meus alunos que Vivid não é eu não opero Vivid, tá? Não é que eu não opere Vivid, mas eu tomo um cuidado grande em operar Vivid. Tá? Eu tenho um cuidado grande em operar Vivid. Por quê? Vamos observar aqui não deu nada. Para mim não deu nada aí nesse mesmo dia 11 de julho. Mas vamos olhar o book aí de Vivid. Veja bem. Dá uma olhada se ele tem alguma coisa a ver com o book de Petro. Já para começar, existe uma diferença gigantesca. É só você voltar no vídeo. Existe uma diferença gigantesca do book de Petro para o book de Vivid, colocando dessa forma o book.
Qual que é a diferença gigantesca? A diferença é do tamanho das ordens. Lembra que tinha no Impetro aqui tinha R$ 1 milhão aqui para entrar, tinha outros 5K aqui. Observe, a Vivid é interessante você fazer a comparação com o book de Petro, porque é o mesmo valor. Então assim, não tem diferença, a ação é muito cara ou muito barata, aí tinha que ter mais ordens, né? Não, mas é o mesmo valor. O valor de Petro hoje é quase a mesma coisa, o valor de Vivid, né? E você viu a diferença do book de Petro para o book de Vivid? Aqui tinha 32K, 5K aqui, eu acabei fechando, mas 32, é só voltar no vídeo, 32, 5K, aqui tinha 5 esperando. Olha a diferença, então já começa por aqui, tá? Já começa por aqui, a diferença gigante entre o book de Petro e o book de Vivid. Perfeito? Agora, veja bem, ó, qual que é a profundidade do book de Vivid? Olha só, olha a profundidade do book de Vivid. Se os players aqui, ó, tá? Vamos dizer que esses 3 players aqui, eu digo 3 players, esses players dessas faixas de preço, que não é muito, ó, são uns 8K aqui, 9K, eles resolvem agredir o book a mercado. Quando eles resolverem agredir o book a mercado, tá, eles vão, se eles se juntarem os 9K, observe que aqui não aguenta, aqui também não, tirando as ordens escondidas, né, pessoal? Tem ordens escondidas aqui também, mas só o que o book oferece aqui para vocês, tá? Ó, tirando as ordens escondidas, ok? Aonde que ele vai chegar? Ele vai chegar aqui, ó. Ok? Ele vai chegar aqui. Então, esse cara de 32 e 13 pode, com a agressão, chegar ao 32 e 20. Olha o salto que ele está dando. Ele está dando um salto aqui, se ele for a mercado, se eles se juntarem e for a mercado, um desses aqui, ó, o 32 e 3, ele pode chegar no 32 e 20. São 7 centavos de diferença. Eu coloquei para a Petrobras uma ordem gigantesca de R$ 1 milhão. Isso que nós estamos falando de 300 mil. A ordem gigantesca de Petro daria para pegar em 2 centavos ali, 3 centavos. Tá? A ordem de 300 mil, quer dizer, uma ordem de 1/3 a menos, tá? Faria uma diferença de 7 centavos aqui. Muita diferença para quem é um day trader. Muita diferença para quem é um day trader. Então isso mostra a diferença gritante entre certas ações. A cena, eu tenho que ter esse entendimento? É necessário, mas eu já estou dando ele pronto para você. Você não precisa fazer de vez em quando na sala eu mostro algumas situações dessas, sim, mas não há necessidade a todo momento você fazer isso, não há necessidade. Eu já digo para você que Vivid é um problema. Vivid é um problema, não é fácil lidar com Vivid, você não aguenta uma ordem maior em Vivid, eu já estou te dando essa dica. Feito. E nós seguimos com outras ações importantes. Então, Vale, a mesma situação de Petro, você verá em Vale. Eu não printei o book de Vale, não, mas você pode fazer esse exercício se você quiser, tá? No simulador, e você verá que a Vale deu entrada aqui. Deu uma entrada aqui, que demorou muito, mas deu alvo. O que você vai ver? Você vai ver que é a mesma coisa de Petro. É a mesma coisa de Petro. Então Vale é outra que eu gosto bastante. Outra ação interessante é Banco do Brasil.
é Banco do Brasil. Ela tem também uma liquidez, uma agressão no book, a profundidade do book é realmente muito interessante também. Dá para você operar sem maiores problemas. Então, esse é um detalhe diferente. Muita gente que me acompanha no canal, por exemplo, talvez não tenha visto eu falando sobre isso, mas que é um fator primordial aqui para a escolha dessas ações, tá? Em detrimento de outras que não performam, se não tem esse book, essa profundidade do book. Se você pega então ações de segunda linha, uma conhecida, por exemplo, é uma Eternit, que agora nem dá para operar mais porque está acabada praticamente, né? Mas eu tenho tanto tempo que eu não mexo com ações. Essa era uma ação que até encontrava, você encontrava o método Oliver nela, mas agora já não existe mais, né? Mas tem ações aí de segunda linha. Vamos ver como é que nós estamos aqui, ó. A Redditor não pode falar que é de segunda linha, mas ela tem coisa bem, deixa eu ver, uma Reside. Não, acho que não tem mais. Mas as ações, na verdade, as ações de segunda linha, eu conhecia mais, a Eternit era uma delas, dava para operar em outros momentos, agora que ela ficou realmente inoperável. Mas se você fizer isso em ações de segunda linha, tá, você vai ver essa dificuldade, essa falta de... O book não é bom e a falta de profundidade. Então não dá para operar essa ação no day trade. Perfeito, pessoal? Então um detalhe muito importante aí para vocês. Tá? Então deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo, sempre muito importante, seu comentário. Os seus comentários, né? Convido a todos a participar novamente aqui do plano semestral ou plano anual da Masterclass, comigo vendo todos esses detalhes ao vivo. Eu faço tudo isso ao vivo, pessoal. Então é isso por hoje. Vamos lá juntos, sempre juntos. Mais vídeos virão. Show!